Olá, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Eu gostaria de meditar convosco nessa manhã tão preciosa que o Senhor nosso Deus nos concedeu, acerca do tema A Graça nos Basta. E por essa razão eu quero convidá-lo a abrir as Escrituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículo de número 9. Leiamos esse texto. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. As palavras que nós acabamos de ler foram escritas pelo apóstolo Paulo à igreja situada na cidade de Corinto, uma igreja que teve o seu início através do trabalho missionário de Paulo, quando este, em sua segunda viagem missionária, passou por aquela cidade e ali, juntamente com Priscila e Áquila, pregaram o evangelho e muitos então experimentaram a fé. Mas, a despeito de Paulo ser o pai espiritual daquela comunidade, daquela igreja em seus primeiros anos, é claro, Paulo não desfrutava de um relacionamento muito bom com aquela igreja. Isso não acontecia, é claro, da parte de Paulo, mas sim da parte de alguns membros daquela igreja na cidade de Corinto, que tinham muita dificuldade em ver Paulo como um verdadeiro apóstolo do nosso Senhor Jesus. Não é porque faltassem atributos a Paulo, virtudes, ou porque Paulo não possuísse todas as características de um verdadeiro apóstolo, mas porque haviam se infiltrado na igreja de Corinto falsos mestres que, a julgar pelas cartas, tinham certa inveja do apóstolo Paulo, certa dificuldade com Paulo, e então procuravam desfazer a autoridade desse apóstolo. De maneira que Paulo teve muitas dificuldades de tratar algumas questões naquela igreja e ele sofreu muitos ataques de muitos membros daquela comunidade. Você pode sentir isso com mais clareza quando você lê a segunda carta aos Coríntios. Se você volta um pouquinho os versículos, você lê o capítulo 11, Paulo faz questão de fazer uma defesa do seu apostolado, afirmando quais foram as marcas, o que ele passou, o que ele sofreu pelo Evangelho. Não que Paulo quisesse dizer eu fiz isso pelo Senhor, mas porque Paulo se viu obrigado a apresentar as marcas de um verdadeiro apostolado para aquela igreja. Mas Paulo, ele faz algo aqui fascinante para um líder da envergadura dele. Paulo se apresenta tomado de humildade e desejo de servir. Quando entra o capítulo 12 da carta aos Coríntios, Paulo começa a relatar uma experiência que ele mesmo teve. A experiência é algo tão fascinante que Paulo resolve colocá-la na terceira pessoa, como se não falasse de si mesmo. E então Paulo fala acerca de um homem, este homem é ele, que foi arrebatado até o terceiro céu, até a presença de Deus. Ele mesmo não sabe dizer se foi fisicamente ou se foi espiritualmente. E ao contemplar a glória, ele viu coisas que aos demais homens não tinha sido permitido ver. E então, para que Paulo não se enchesse de orgulho, foi colocado na sua vida algo que ele chama de espinho na carne. Ele também chama de mensageiro de Satanás para o esbofetear, a fim de que Paulo não se orgulhasse. Não sabemos dizer o que era este espinho na carne, mas sabemos dizer que era algo que incomodava em profundo o apóstolo Paulo, que o entristecia sobremaneira e algo pelo que ele intercedeu intensamente para que Deus removesse da vida dele. Ele revela isso no verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Logo a seguir, no verso 8,
Paulo diz: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Pessoas piedosas, como Paulo e como tantos outros, e certamente você está entre elas também, clamam a Deus para que o Senhor remova as nossas fraquezas. Oram e pedem ao Senhor, muitas vezes em lágrimas, para não terem certas marcas que, ao nosso julgar, nos degrinem, nos humilham, nos fazem imperfeitos diante de Deus. Todo cristão genuíno, ele reconhece as suas imperfeições e pecados, mas ele deseja uma vida mais perfeita, mais piedosa, e ele busca isso nas Escrituras. Mas aí Paulo orou 3 vezes para que aquele espinho na carne fosse removido. Deus não atendeu. Deus não atendeu por 2 motivos. Primeiro, para que Paulo fosse protegido da soberba do orgulho. Um dos piores males que pode nos acometer é o orgulho. É nos acharmos perfeitos, nos acharmos superiores, nos acharmos tão espirituais que chegamos a ser melhores que os outros. Quando a soberba invade a nossa vida, nós estamos à beira do precipício de grandes e dolorosas quedas. E certamente, ao invés de nos aproximarmos mais de Deus, acabamos nos afastando dele. Tem lutas e imperfeições na sua vida que Deus vai preservar com você até que ele volte. Deus vai permitir e atuar na sua vida, deixando que algumas fraquezas aflorem vez por outra, para que você não se orgulhe, para que você não se ache superior, mas para que você se reconheça como você é, um pecador dependente de Deus. E aí vem exatamente a segunda questão muito importante aqui nesse texto, para que Paulo dependesse da graça de Deus. Querido irmão, amada irmã, queridos que me assistem, é claro que temos que perseguir a santificação, procurar a perfeição, mas devemos descansar no fato de que quem nos sustenta não é a nossa perfeição espiritual, mas é a graça de Deus. E aí Paulo então diz que ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês, carregaremos falhas até o fim dos nossos dias. No último segundo de vida, seremos aperfeiçoados, sim. Mas enquanto aqui peregrinarmos, seremos falhos, seremos imperfeitos, teremos fraquezas, limites. E Deus nos deixa com muitos deles, para que a graça dele nos seja suficiente. Dependa da graça de Deus. Confie no Senhor. Você não está de pé porque você é forte e perfeito. Você está de pé porque a graça de Deus te sustenta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos que somos pequenos, o Senhor se mostra grande nas nossas vidas. Mas quando nós queremos ser grandes, o Senhor nos deixa sozinhos, por um instante, para que percebamos que sem Ele nada podemos fazer. Não se desespere diante das suas lutas. Confie no Deus que te sustenta com a sua maravilhosa graça. Que Ele te abençoe hoje e sempre. Amém. Querido Pai, há muitas áreas da nossa vida que nós oramos e gostaríamos que fossem diferentes. Acredito que muitas dessas áreas serão mudadas e contemplaremos soluções onde hoje reinam problemas na nossa vida. Mas eu também creio, à luz desse texto, que o Senhor permitirá que algumas provas nos acompanhem até o final, para que não venhamos a nos orgulhar, mas para que dependamos inteiramente da Tua graça, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os nossos lábios te louvam. Obrigado, Senhor, por sustentar as nossas mãos, conduzir os nossos passos e nos amar a despeito de sermos quem somos, tão imperfeitos. Assim oramos, no nome de Jesus.
Amém. Fique com Deus e que a paz e a graça do Senhor te acompanhem durante todo esse dia. Amém.